Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre eutanásia numa série de vídeos que falam sobre os processos de morrer de um paciente terminal, eutanásia, distanásia e ortotanásia. Hoje falaremos um pouco sobre eutanásia. Bem, no princípio a eutanásia foi muito associada à ideia de dar a morte por compaixão. A ideia da eutanásia como uma boa morte, né? Como alguém que pode ter a vida abreviada antes de um sofrimento muito intenso, sabendo que esse sujeito já vai morrer, né? Então é um tratamento destinado apenas a pacientes terminais, né? Definitivamente terminais. O profissional de saúde poderia abreviar a vida desse sujeito para poupá-lo do sofrimento, né, que precede a morte, poupá-lo de dores mais intensas, poupá-lo de complicações respiratórias, por exemplo. Enfim, a ideia é abreviar a vida desse sujeito para poupá-lo do sofrimento, uma vez que já é de certo que ele vai morrer. Bem, então a eutanásia ela vem desse princípio de dar a morte por compaixão, dessa ideia de abreviar a vida, e quando ela é legalizada, isso é uma observação importante, no Brasil ela não é, quando ela é legalizada ela pode ser feita por um médico, por um enfermeiro, por qualquer profissional da saúde. Tem lá seus termos, né, de acordo com cada país, do que o paciente precisa ter deixado assinado, ou a família, né, o tutor, o responsável legal, enfim. E pode ser feito por qualquer profissional de saúde ou até mesmo por familiares, né, em muitos países. É importante a gente entender que a eutanásia, ela muitas vezes é feita porque o próprio paciente manifesta o seu desejo. Mas muitas vezes esse paciente não está em condições de decidir. E aí, nesse sentido, um responsável legal decide por ele, né? E isso é que faz uma polêmica em torno do tema da eutanásia, né? Entre outros motivos também, é claro. A eutanásia ela pode ser classificada de formas muito distintas. A gente hoje vai falar um pouco sobre isso. Existem modalidades de eutanásia, né? São três as principais. A gente fala de uma conduta omissiva, de uma conduta ativa direta e de uma conduta ativa indireta. A conduta omissiva, e aí estou classificando por conduta num primeiro momento, a conduta omissiva tem de ver com um profissional de saúde que poderia fazer alguma coisa para salvar aquela vida, né? Salvar entre aspas, para mantê-lo vivo ali, isso não quer dizer recuperação da doença, mas esse profissional não faz. Ele deixa de fazer algo que estaria ali ao alcance dele para prolongar um pouquinho mais aquela vida, ele deixa de fazer propositalmente para que aquele paciente morra, né? Essa é uma conduta omissiva que caracteriza uma forma de eutanásia, de provocar a morte do sujeito. Ele poderia, de repente, vir ali com o desfibrilador, mas ele não vem, ele deixa porque ele sabe que ele vai insistir, aquele sujeito vai viver um pouquinho mais, mas depois vai morrer, então ele já antecipa, poupando esse sujeito de sofrer ainda mais. Ele entende que ali será o último momento do sofrimento e a morte então será o alívio da dor. Essa é a conduta omissiva, né, de eutanásia. Existe a conduta ativa direta, o nome é bem claro, né? O médico, o profissional de saúde, ele vai fazer alguma coisa de forma direta e ativa também, produz a morte desse paciente terminal de forma ativa, né? E é direta porque ele faz isso de forma direta. O próprio profissional de saúde vai lá e faz porque ele entende que já não adianta mais deixar aquele sujeito ali vivendo e tal. A conduta ativa, ela é dividida em direta e indireta, são duas formas de conduta muito parecidas. O que demarca a diferença é que na conduta ativa indireta não é o profissional que decide fazer, mas o paciente pede por essa morte. Então, apesar de ser uma conduta ativa do profissional, é indireta porque a decisão não é dele. Então nós temos aí essas três modalidades de conduta, né? A omissa, né? Essa conduta omissiva tem de ver com o médico que decidiu não fazer, a ativa direta tem de ver com o médico que decidiu fazer pela morte, e a indireta tem de ver com o paciente que decidiu, mas o médico de forma ativa fez, né? Não é um suicídio assistido, né? Uma eutanásia provocada pelo próprio profissional
de saúde. A eutanásia também é dividida entre voluntária e involuntária, e essa voluntariedade tem de ver com a vontade do paciente. Quando a gente estava falando ainda sobre a classificação em modalidades, a gente falou dessa conduta ativa indireta. Ela tem de ver com a voluntariedade do paciente. Então, sempre que o paciente decide morrer, a gente pode classificar isso como uma eutanásia voluntária. Foi ele quem decidiu assim. Então, classificando do ponto de vista do profissional de saúde que praticou a eutanásia, a gente vai estar dizendo sobre uma conduta ativa indireta. Mas classificando do ponto de vista da voluntariedade, a gente já está falando de uma eutanásia voluntária por parte do paciente. Mas a voluntária, na verdade, eu estou fazendo uma comparação aqui sobre a classificação em modalidades, mas a voluntária ela faz um par de oposto aí com a involuntária, né? A eutanásia involuntária tem de ver com o paciente que não quis, né? E aí eu poderia fazer o paralelo lá na conduta ativa direta quando é o profissional de saúde que decide fazer, ou ainda na conduta omissiva, quando o paciente não está nem sabendo e o profissional simplesmente deixa de socorrê-lo, entre aspas, de novo. Então essa é uma eutanásia involuntária, né? Não tem de ver com a vontade do sujeito de morrer, e sim de um agente que produz essa morte, né? Ali por fins misericordiosos, né? De compaixão, para dar a morte a quem está sofrendo, né? Agora, a eutanásia também é classificada quanto ao tipo de ação. A eutanásia pode ser classificada assim como ativa ou passiva. A eutanásia ativa é aquela onde o profissional da saúde vai fazer alguma coisa para provocar a morte. Enquanto a eutanásia passiva, o profissional da saúde vai deixar de fazer alguma coisa, né? Como, né, eu dei ali o exemplo de deixar de ir lá com o desfibrilador e salvar a vida desse sujeito por alguns instantes, aí salvar. Ou também a eutanásia é passiva quando o sujeito interrompe um tratamento. Então ele precisava ali de estar com um aparelho ligado para que continuasse vivo, ou recebendo dosagens de uma medicação para continuar vivo. Quando o profissional de saúde então decide interromper esse tratamento que vinha ali submetendo o seu paciente, a gente tem uma eutanásia passiva, né? Então, essas são as formas aí de classificar a eutanásia que nos ajudam a entender um pouco que tipo de ação pode ser entendida, né, como eutanásia. A gente precisa pensar um pouco sobre essa coisa da eutanásia ser crime no nosso país, né? No Brasil é muito claro que a eutanásia é crime. Eu, para não dizer e gastar tempo do vídeo com isso, vou deixar na legenda desse vídeo, caso seja do seu interesse, verificar ali quais são os enquadramentos, né, a tipicidade, né, da eutanásia, né, na justiça brasileira, a tipificação, melhor dizendo. Então a gente precisa pensar um pouco sobre essa coisa da eutanásia como crime, porque a nossa justiça brasileira trabalha também um princípio que é o princípio de autonomia da pessoa. E aí o que a gente precisa pensar sobre a eutanásia ser crime é: se tratar de uma eutanásia voluntária, onde a pessoa quer morrer, né? Até que ponto a gente está respeitando o princípio legal de autonomia da pessoa? Bem, se a pessoa quer decidir sobre a própria vida, né? E entender que não quer mais ficar ali sofrendo e que ela quer morrer, né? Como é que funciona essa coisa, né? Da gente a todo custo velar e guardar pela vida dela quando ela quer morrer. Então tem uma coisa aí que parece que a gente viola um pouco o princípio da autonomia da pessoa, né, para guardar um outro princípio que tem de ver, né, com guardar a vida a todo e qualquer custo, né? Mas é por isso, como eu disse no vídeo anterior, que tem muitos projetos de lei tramitando aí, né, para repensar a eutanásia como crime no nosso país, né? Em especial por causa do princípio de autonomia da pessoa. Bem, as pessoas que trabalham, os profissionais que trabalham com cuidados paliativos, né, geralmente são muito críticos, né, à ideia da eutanásia,
porque entendem que se o paciente estiver cuidado, né, de modo que os seus sinais e sintomas estejam sendo atendidos, né, de forma eficiente, esse sujeito então não vai pedir para morrer. Ele só pede para morrer quando ele está sofrendo. Mas se eu estou cuidando do sofrimento desse sujeito, mesmo que eu não possa cuidar da doença em si mesma, esse sujeito então vai deixar, né, de sofrer e tão logo deixar de desejar a morte, né? Então, assim, os cuidados paliativos, né, se colocam numa posição contrária da eutanásia, bem como a distanásia também é contrária à eutanásia, né? Mas por entender que a eutanásia e o pedido pela eutanásia tem de ver com uma assistência precária em saúde. Se eu faço uma assistência de forma eficiente, né, para a saúde do sujeito, eu então consigo com que ele deixe de sofrer, né? Então, nos princípios do cuidado paliativo, nós podemos entender que se esse sujeito tem os seus sinais e sintomas trabalhados, né, assistidos do ponto de vista da saúde, nós conseguimos prevenir, nós conseguimos evitar que o paciente ou os familiares peçam pela eutanásia, né? Então, assim, as solicitações de eutanásia podem ser evitadas se os cuidados paliativos forem feitos de forma efetiva, né? Uma outra coisa que a gente pode pensar também, né, nesse âmbito da eutanásia é o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí eu vou deixar assim uma reflexão, né? Se a gente deve lutar pelo princípio da dignidade da pessoa humana, a gente precisa refletir. Será que o sofrimento intenso, ele tira a dignidade da pessoa humana? Será então que isso justificaria a eutanásia? Será que o sujeito, mediante a muito sofrimento, deveria mesmo morrer e não continuar vivendo? Ou será que vale preservar a vida a todo e qualquer custo, mesmo se esse sujeito já tiver, né, supostamente perdido até a sua dignidade de pessoa, né? Então, são perguntas e reflexões que ficam aí para a nossa discussão de eutanásia, e no próximo vídeo nós falaremos um pouco da distanásia, enquanto uma proposta exatamente contrária à da eutanásia, né? Mas sobre isso falaremos adiante, bem como no vídeo posterior falaremos da ortotanásia, que tem de ver com os cuidados paliativos, que a gente já deu aqui uma pincelada. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!